né? Mas o porquê é tão importante falar de câncer de coelho uterino? Câncer de mama, câncer de coelho uterino, o nosso próximo assunto vai ser um pouco sobre vaginoses. Porque o que acontece? Das situações mais prováveis são as patologias ou os quadros patológicos na qual nós vamos trabalhar, tá? Nem tanto específico na relação câncer, mas talvez às vezes a gente vai ser preciso dizer ou dar um diagnóstico desse, ou até mesmo acompanhar nossas pacientes durante esse processo, tá? E infelizmente também o câncer de colo uterino ele está aí, né, numa estatística bem alta, assim como o câncer de mama. Bom, o que nós temos que saber? Em definição, nós temos que é um crescimento incontrolado e anarcárquico das células do coelho uterino. Nós sabemos que todo câncer, né, toda neoplasia maligna, ela vai fazendo a sua modificação e a sua diferenciação, e com relação a isso, né, essa modificação, essa atipia, ela vem sendo sequenciada, e aí nós temos o desenvolvimento e a invasão a nível tecidual. Então, desenvolve a capacidade de infiltrar em órgãos locais e desenvolver crescimentos à distância. Vale lembrar que o câncer cervical ou de cérvix uterino é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres, tá? Perdendo aí só para o câncer de mama mesmo. Bom, em relação à incidência, a incidência mundial anual, isso em ano de 2002, né, um censo um pouco mais antigo, mas não diminuiu um pouco o número de casos. Pelo contrário, ainda continua se mantendo na mesma expectativa e mesma medida, tá? A quantidade de casos e a quantidade de mortalidade também. Prof, mas por quê? Será que é por falta de consciência? Será que é por falta de esclarecimento? Né? A gente vai achar várias escusas para esse problema. Antigamente até a gente poderia dizer, né, que as pessoas não tinham muita consciência de fazer a vacina, né, de fazer a prevenção contra o HPV, mas hoje em dia aí já está algo tão fácil, tão liberal para todos, que é muito mais simples, né, a combater esse problema. Mas, aí para que vocês tenham uma noção, né, no México ele tem sempre uma estrelinha em relação ao câncer de coelho uterino, porque é o país onde mais apresenta casos de câncer de coelho uterino, tá? Então, as mortes aí são inúmeras e são bem mais prevalentes em relação ao câncer de mama, tá? É um dado estatístico muito interessante, porque sempre quando faz referência a câncer de colo uterino em atualidade, né, por censo, aí eles sempre destacam o México. Mas vamos para o que interessa, tá? Fatores de risco que estão relacionados com o câncer cérvico-uterino. Primeiro, fator ambiental, nós temos aí o hábito do fumo. Por quê? Porque o tabaco, ele produz químicos, e esses químicos podem lesionar o ADN dessas células, né, do coelho uterino, e aumentar a probabilidade de que se origine esse câncer. Segundo, e muito importante, infecção por VIH. Né? A infecção por VIH faz com que o nosso sistema imunológico fique menos apto para combater o HPV, o papilomavírus humano, e esses tumores cancerosos, né, passam a se desenvolver em suas primeiras etapas. Terceiro, infecção por clamídia, tá? Por quê? Porque é o tipo relativamente comum de uma bactéria, que é a clamídia, que pode infectar os órgãos sexuais das mulheres, e isso aí se adquire por contato sexual, fazendo o quê? A clamídia, ela tem aí uma alta capacidade em relação a isso, de abrir um espaço, abrir uma zona que o vírus do HPV, né, que o papilomavírus precisa, para ele adentrar e circundar o tecido. E outros fatores, como idade maior que 30 anos, deficiência de ácido fólico, múltiplas parejas sexuais, sobrepeso, né, o uso de mais de 5 anos de pílulas anticonceptivas, múltiplos embaraços e antecedentes familiares, tá? É um dos dados importantes. Agora, fatores que são dependentes do próprio vírus, tá? O tipo viral,
a persistência da infecção em exames repetidos, a carga viral por uma unidade celular provável, e para que vocês conheçam, existem aproximadamente 100 tipos de vírus do papiloma vírus humano, aos quais 30 ou 40 infectam regularmente ou esporadicamente o trato genital. Então, é crescente, né? 100 tipos de vírus, só do papiloma vírus humano. E 30 a 40 infectam regularmente ou esporadicamente, é muita coisa. É claro que nós temos os subtipos, os famosos subtipos, que são os chaves de ouro para que esse processo aconteça. Tá? O papilomavírus, ou HPV, ou VTAT, ele é chamado assim de vírus das verrugas. É muito conhecido por propiciar as verrugas. Sabe aquele famoso olho de peixe? Né? Todo mundo fala, olho de peixe, olho de peixe. Olho de peixe nada mais é que uma verruga que ela é formulada justamente pelo HPV. Tá bom? Então, nós temos que os tipos 1, 3 e 5, eles podem causar verrugas em pernas e braços, que é um exemplo que eu citei agora. Os tipos 6 e 11 podem provocar lesões verrugosas nos genitais. E os tipos 16, 18, 31, 33, 35, 45 e 56. Principalmente em 16 e 18 é batatinha, viu? Pode provocar aí alteração celular na vagina, no coelho uterino, e aí começa a realização de processos displásicos, e os processos displásicos evolucionam para, em si, uma neoplasia maligna. Então, nós temos ali a classificação do vírus, né, do vírus do HPV, segundo a potencialidade, ou segundo o risco oncogênico, baixo risco, risco médio e alto risco. Então, assim, sempre vocês vão ouvir falar, papiloma vírus humano. Podem vocês escreverem, podem vocês anotarem que isso vai estar referindo ao subtipo 16, 18, ou 45, ou 56, tá? São de alta probabilidade, são de alto caráter de malignidade por propiciar essa malignidade. Então, aí, baixo risco entre os 6, 11, 41, 42, 43 e 44. De risco médio, 31, 33, 35, 39, 51 e 52. E de alto risco, entra 16, 18, 45 e 56. Ok? Um detalhezinho importante é que, assim, existe uma história natural dessa enfermidade, ao desenvolvimento dessa enfermidade, e 60% das infecções de HPV e NIC1 de baixo grado, que a gente vai ver qual é a classificação de NIC, né, NIC1, regresso de 2 a 3 anos. Somente 15% desenvolvem lesões de um maior grau em 3 a 4 anos, tá? E desse grupo, entre 30% e 70% vai progressar uns 10 anos até virar um câncer invasivo. O que acontece? Se a gente olhar esse quadrinho aqui, essa imagem aqui, é bem interessante para a gente entender aonde temos uma infecção de HPV e você pode ter um cervix normal, até mesmo você apresentar um NIC1, que é a primeira atipia, e isso demorar um tempo, tá? Ou você pode ter um cervix normal, transformado, né, com a presença, com a infecção pelo HPV, e isso aí pode virar um NIC1, uma atipia, começar uma diferenciação celular. Isso é um ciclo que pode ser tanto de uma forma quanto de outra, mas 60% vai regressar em 2 a 3 anos. O que acontece? Nós temos aí cofatores de alto risco do HPV, quando nós temos exposição para com subtipo 16 e 18. Aí o que acontece? Se é 16, se é 18, o NIC1 que passa por uma atipia pode progressar para o NIC2 ou NIC3, ser um carcinoma in situ, tá? E depois virar um câncer invasor. Aqui nós temos que a diferença é que o NIC1, que é a primeira atipia, para o NIC2 ou 3 ou CA in situ,
15% regressa em 3 a 4 anos. Contrariamente a isso, NIC2, NIC3 e CA in situ progressou para um câncer invasor, de 30% a 70% progressam em 10 anos. Tá? Então, geralmente, é algo que a gente diz assim, principalmente para aquelas pacientes bem idosinhas, sabe? Que já tem seus 76 anos, e você pergunta para ela assim, ô, dona Maria, quanto tempo a senhora não faz um preventivo, né? Quanto tempo a senhora não faz um Papa Nicolau? Ah, minha filha, muito tempo, eu nem preciso fazer mais isso, porque eu não tenho mais parceiro, eu não tenho mais companheiro. Então, para mim, isso daí agora não tem validade alguma. Mas aí você vai explicar para a dona Maria que não funciona bem assim, né? Que ela precisa fazer esse exame. Por quê? Porque existem tempos de progressão, tempos de evolução para a enfermidade. E a gente precisa saber, né? Você vai lá, colher um materialzinho e ver qual é o resultado. Mas isso você vai explicar. Porque o paciente, às vezes, ele não tem esse entendimento, né? E é culpa? Jamais. Ninguém, como eu sempre digo aos alunos, é obrigado a saber aquilo que nós sabemos, tá? Hoje, a gente já sabe que a situação está um pouco mudada, mas não tão mudada ainda, né, quanto se espera. Mas é muito interessante a gente sempre lembrar e exaltar os pacientes que ir ao ginecologista, ir ao médico, é uma questão de prevenção. Não só quando o problema ou a situação já está instalada, já está iniciado em si, tá bom? Então, a história natural da enfermidade começou em 1969, quando Richard e Baron disseram ou demonstraram que existe um processo citológico, tá? Que vai mudando e variando até chegar a um câncer em si. E que esse processo ele começa com NIC1 a NIC3 e depois ele vira um carcinoma in situ até um carcinoma invasivo. Então, vocês já ouviram falar de SIL e SIM, né? Esse SIL e SIM, depois a gente vai ver o que significa, mas aqui só para mostrar que a gente tem a histologia do epitélio cervical escamoso, as células basais e a membrana basal. E aqui até então é normal. Aqui é uma lesão de baixo grado, que é LCIL. Né? LCIL é a mesma coisa, LCIL, classificação de C1, que é o condiloma. Baixo grau, LCIL, famoso C1, também quando a gente tem uma displasia leve. Alto grau, quando aparece o HCIL, né? HCIL ou SIM2 já é uma displasia moderada, e alto grau, HCIL SIM3, uma displasia moderada até um câncer invasivo, tá? Por que que é isso? Porque primeiro a gente tem como fazer uma evidenciação externa, quando você olha o coelho uterino da paciente, tá? E você vê ou não se tem alguma ou não constatação de lesão, e você precisa de um citológico, para você saber se está tendo aí uma invasão de um algo que é um epitélio normal, né, um escamoso cervical, o epitélio cervical escamoso, para infiltração a nível de membrana basal ou posteriormente até a glândula. Então, o que que a gente fala? Que como é que surge, como é que prolifera o câncer de coelho uterino? Existe também a fisiopatologia do câncer de coelho uterino, tá? Vale lembrar que o genoma viral ele é bem pequeno, ele tem uma doble cadena de ADN de 8.000 pares de base e contém aí um máximo de 8 genes, 2 dos quais são os que codificam proteína estrutural, que é o famoso LAT-proteins, que é o L1 e L2. O que acontece? A partícula viral L1, ela vai se dispor em pentâmeros, cujo centro se acopla a L2. Os outros 6 genes codificam proteínas não estruturais, o ERN proteins, que seria o E1, E2, E4, E5, E6 e E7. Então, nas capas intermédias, tanto células como vírus se replicam excitando, sem que haja amplificação das cópias desse vírus, e com pouca expressão, né, dos genes anteriores. Nas capas superiores, onde nós temos o epitélio, ele passa a ser diferenciado.
E o vírus amplifica sem replicação celular, chegando a ter 1000 cópias de um genoma viral por célula. Professora, vamos entender um pouco melhor e mais facilmente com essa imagem aqui, né? Nós temos um microtrauma, mas para que qualquer situação leve a esse microtrauma, nós temos os virônios que eles vão adentrando ao tecido, passam pelas capas suprabasais, podem chegar à capa basal. E aí aparecem as partículas com o sincapse e partículas sincapse de baixa pressão. O que é isso? Quando se tem um microtrauma nas capas suprabasais do epitélio da união escamo-colunar, facilita a infecção do vírus nas capas basais, permanecendo aí numa situação episômica com baixa expressão. Só que a replicação e a expressão viral se produz nas capas que são mais superiores, por isso a gente consegue fazer o citológico, tá? Induzindo alteração a nível do epitélio, que inclui papilomatoses, paraquetoses ou coloicoses, né, ou coloicitoses. E essas novas partículas virais vão começar a liberar com a descamação dessas células mais superficiais e diferenciá-las em relação ao epitélio escamoso. Então, o que acontece aqui? Nesse momento, começam a expressar os genes da proteína estrutural L1 e L2, assim como a proteína E4, produzindo o ensamble ou a ensamblagem, a mistura, né, do cápside do vírus. Qual é o problema, professora, para que a gente consiga entender? O problema é que nós temos, fisiopatologicamente falando, esse câncer de coelho uterino, né? Que tem que ter infecção das células basais, tá? Essa infecção dessas células basais E1 e E2 vai sempre acontecer por um processo de um microtrauma. Então, vai adentrar a superfície do nosso coelho uterino, vai passar pela capa escamosa madura, pela capa escamosa, pelas células parabasais, até chegar na membrana basal. Isso normalmente acontece nessas capas todas, só que quando eu falo de um epitélio infectado, eu tenho primeiro ali, entrou, descendeu. Ele vai aprofundando ao tecido. Ele chega lá na zona da membrana basal, quando ele faz infecção das células basais, famoso E1 e E2. Depois, o ADN viral episômico no núcleo celular, que é o E1, E2, E6 e E7, ele vai fazendo o que? A replicação. Então, aí tem a replicação do ADN viral E6 e E7, faz o ensamblado viral, uma mescla viral com L1 e L2, e aí ocorre a descamação de células epiteliais que estão carregadas do vírus, tá? Esse é o ciclo de vida e infecção pelo HPV. O que acontece, professor? O que acontece é que a gente tem que lembrar que o coelho uterino ele tem dois tipos de epitélio. O epitélio considerado pavimentoso, né, estratificado, que vai revestir a zona do exocervix que protege a vagina, e a outra parte que é chamada de cilíndrico simples. E esse cilíndrico simples, ele é formado por essas fendas, por essas hendiduras, tá? Que são comumente conhecidas como glândulas endocervicais. Então, nós temos aí, né, ao citopatológico, a evidenciação de alteração ou não desse pavimentoso estratificado com esse cilíndrico simples. Então, professora, por isso é importante conhecer a anatomia patológica do câncer de coelho uterino? Com certeza. Porque, olha, o limite entre um epitélio plano e cilíndrico, nós chamamos de união escamoco-colunar. E essa união está localizada aí, né? Essa união é a região principal de localização de metaplasia epidermoide, tá? Que se supõe mais vulnerável à transformação neoplásica vírica. Vocês já sabem que uma metaplasia, para ela distorcer a chegar a uma transformação neoplásica é muito rápido, tá? Então, os tumores que se originam na zona do ectocervix são geralmente os carcinomas epidermoides. Mas os que são adenocarcinomas, eles geralmente têm um epicentro mais próximo à zona do endocérvix. Aproximadamente 75% dos carcinomas de coelho uterino invasores são epidermoides,
tá? Então, são os mais comuns. E os adenocarcinomas compreendem de 15 a 25% dos carcinomas de coelho uterino invasor, tá? Sendo muito mais difícil de detectar a inspeção visual de coelho uterino. Então, às vezes, você diz assim, é um adenocarcinoma. A paciente foi lá, a paciente fez a cirurgia, perdão, fez o Papa Nicolau, né, a citologia, e você olha ali, aparentemente não tem alteração de coelho uterino. Você diz à paciente, não, tá tudo tranquilo, belezinha, normal, tá? Show de bola. E aí chega o resultado, vem alteração de uma lesão de alto grau, você fala assim, mas o que que acontece? Né? Aí o que que acontece é que os adenocarcinomas, eles são mais difíceis de detectar a inspeção visual do coelho uterino. E na grande maioria das vezes, a gente só consegue um respaldo aí se tiver um citológico, tá bom? Essa é a diferença, isso porque é tão importante a gente conhecer um paracromômetro, tá? Então aqui, né, nós vimos o que seria o câncer, né, de coelho uterino, a história natural dessa enfermidade. Vale lembrar que quando se produz uma erosão ou um microtrauma na capa superficial dos epitélios de ano, se facilita com que o vírus sempre possa ir penetrar nas células da capa basal, aonde ele vai fazer amplificação do seu genoma. Então, às vezes, a gente tem a vista do cérvix, né, através da vagina, e geralmente você vê normal, ou pode evidenciar NIC1, ou pode evidenciar NIC2, ou pode evidenciar NIC3. Isso vai depender muito. Vale lembrar que, na grande maioria das vezes, relacionado a um adenocarcinoma, você não vai encontrar o quadro nenhuma alteração significativa. Tá? Meus amores, até aqui a gente vem hoje, para não misturar muito conteúdo na cabeça de vocês, eu comecei a falar de câncer de mama, agora já não vou falar de estadificação de câncer de coelho uterino, senão vocês vão embolar com mama, vai virar uma confusão. Então vamos parar aqui na história natural da enfermidade em relação a câncer de coelho uterino. Eu vou pedir para que alguém pare, lembre que é o slide 13, tá? E eu gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém precisa fazer alguma pergunta, se alguém quer comentar alguma coisa. É muito tranquilo, gente. A gente, terminando esse slide de câncer de coelho uterino, a gente vai falar também um pouco sobre vaginoses, né? Nós vamos falar um pouco sobre a famosa secreção vaginal, o que é o feijão com arroz de todos os dias no posto de saúde, tá? Então, para aqueles que têm, eu já estou avisando, porque para aqueles que têm um certo nojo, né, um certo arrepio aí, já almoçam antes da gente começar a nossa aula. Certo? Mais uma vez, peço desculpa ao inconveniente aí com essa questão de chamada para a próxima aula, aqueles que se puderem adentrar os 15 minutos, eu esperarei até os 15 minutos. Aqueles que tentarem entrar depois, infelizmente, eu não terei como aceitá-los. A não ser que a faculdade me autorize. Tá bom? O que eu não quero é problema com ninguém.